Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Essa live e podcast é sobre os principais erros dos autores em começo de carreira e como evitá-los. Essa live foi escolhida, o tema dessa live foi selecionado através de uma enquete nos stories aqui do Instagram. Então, de tempos em tempos, faço esse tipo de enquete, eu peço feedback do público com constância, sabe? Então, quem quiser interagir, quem quiser participar, quem quiser mandar mensagem falando qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, é sempre uma honra estar aqui falando com vocês, é sempre uma honra estar aqui antenado, não só no conteúdo que eu tenho aqui na minha cabeça e passo para vocês, mas também no conteúdo que vocês pedem, que vocês julgam melhor para vocês. Então foi assim que foi feita essa live. Os temas que não foram selecionados, alguns foram muito bons e eu listei eles para produzir vídeo a respeito, tá bom? Então eu faço um esforço para realmente não desperdiçar nenhum tipo de contribuição, mas para fazer essa live de hoje, esse foi o tema selecionado. Então, quem estiver aqui ao vivo e tiver qualquer pergunta para fazer, pode mandar pergunta que eu vou responder. Eu sempre mantenho esse ritmo assim, de falar um tópico que eu tô aqui anotado e olhar aqui o chat e responder as suas perguntas. Então pode ir fazendo pergunta, pode deixando que eu vou fazer uma pausa e vou ler também. Então, sem mais delongas, o conteúdo, acho que um dos principais erros dos autores em começo de carreira, principalmente os autores que não publicaram um livro ainda, em especial, né, é revisar demais. Tem muita gente que está com um livro há anos, talvez até mais de 10 anos com o mesmo livro, sabe? E quando você vai ver, a pessoa tá na 10ª revisão, na 30ª revisão, sabe? E não termina a escrita nunca. A pessoa chega na metade da escrita, tá mais ou menos na metade do livro, para tudo, volta do começo e revisa do zero. E isso vai ocupando, assim, muito tempo, muito esforço, muita energia do autor, e o livro não fica pronto nunca, tá? Então, tem muitos autores que realmente, assim, encalham nessa etapa, sabe? E é complicado, porque, sinceramente, às vezes você não tá com energia para escrever, mas tá com energia para revisar, sabe? Revisar, bem ou mal, ocupa muito tempo, mas também gasta menos energia do que escrever. O tempo que você leva para revisar mil palavras é muito menor do que o tempo que você leva para escrever 1000 palavras. Eu até entendo esse certo vício, mas é importante que cada um de nós estabeleça, assim, um certo ritmo de escrita e de revisão. O que eu recomendo, tá bom? Quando eu vou começar a escrever, né, hoje, sendo para escrever, nesse momento eu tô com um conto que eu escrevi mais ou menos 3/4 dele, falta aí uma cena final ainda, um desfecho para esse conto. Sempre que eu vou continuar escrevendo, eu volto uma cena que eu escrevi anteriormente, reviso essa cena e daí eu começo a escrever. É assim que eu faço. Eu não começo a revisar do começo do conto e daí eu vou continuar escrevendo, porque muitas vezes a gente começa de volta demais para revisar. Quando a gente chega na hora de escrever, a gente já tá cansado já. E aí a gente vai procrastinar, sabe? Eu tirei a primeira pedra que nunca fez isso. Então eu volto uma cena só e reviso a cena e escrevo, tá? Eu geralmente não paro para revisar um capítulo inteiro, um conto inteiro, enquanto ele não está concluído. Eu primeiro termino a escrita e depois eu reviso. Então, o método que eu particularmente gosto de fazer, recomendo que você experimente, tá? Escreve um conto, um capítulo, o que é que seja, tá? Escreve essa parte da sua escrita, tá? Do começo ao fim, escreve. Quando chegar no ponto final, você volta e revisa uma vez só. E aí parte pro próximo, tá bom? Ah, Bernardo, tô escrevendo um livro, tá?
eu separo o livro em partes. Então, parte 1, 2, 3, pelo menos. Às vezes 4 partes. O primeiro Era do Abismo são 4 partes. Então, eu planejo assim, entre 3 a 5 partes. Então, eu mantenho esse ritmo de escrever, revisar uma vez, continuar. Escrever, revisar uma vez, continuar. Mantenho esse ritmo. E quando eu termino de escrever uma parte da história, aquela parte inteira, por exemplo, a primeira parte vai ter 7 capítulos, ou 10 capítulos, por exemplo. Aí, quando eu termino, eu volto lá do princípio e faço uma revisão, revisão zona, né? Faço essa revisão mais ampla, e aí eu começo a segunda parte. E repito o processo na segunda parte. Vou escrevendo, revisando uma vez só, escrevendo, revisando, quando concluir. Reviso tudo dessa segunda parte, e aí passo para a terceira parte. E quando eu termino de escrever o livro inteiro, aí eu paro tudo, volto do começo e faço uma grande revisão do começo ao fim. Esse foi o ritmo que eu estabeleci e que isso me ajuda a não procrastinar, a não dar voltas em círculos, tá? Não ficar nadando no mesmo poço para sempre. Tá? Então, isso me ajuda bastante, me ajuda a me cobrar, sabe? Me ajuda mesmo a eu ter esse termômetro, se eu não tô revisando de mais ou de menos, sabe? E não tem jeito, não adianta você querer deixar cada capítulo perfeito, cada ponto perfeito, isso não existe, tá? Eu acredito que a gente faz o melhor hoje, revisa uma vez para ficar melhor ainda e passa pro próximo ser melhor ainda. Se a gente fica eternamente no mesmo texto e não parte pro próximo, tá? A gente não melhora. A gente é mais importante que o seu próximo texto seja melhor do que o de hoje, do que ficar para sempre no de ontem. Percebe? Em vez de ficar tentando fazer o seu texto de ontem ficar perfeito, e não vai ficar, porque nada é perfeito na vida, sabe? E você nunca vai ficar 100% satisfeito ou satisfeita, não adianta, sabe? Em vez de ficar tentando buscar uma perfeição que não existe, você faz hoje o seu melhor, para amanhã fazer melhor ainda. Pensa nisso. Muda o direcionamento. Em vez de ficar voltando atrás, sabe? E tentando polir demais, é que nem você, sei lá, escovar o dente demais. Você vai machucar o seu dente. Se você exagerar. Se você quer passando sabão na sua pele demais, você vai machucar a sua pele. Tá? É tipo isso. Você querer... Enfim, você entendeu, sabe? É que nem você... Ou então você querer fazer comida e querer tacar mais tempero na comida que já está temperada. Vai estragar a comida. Então é melhor você concluir hoje e buscar ir melhor ainda, fazer melhor ainda amanhã. Muda o foco, muda o direcionamento. Se direciona para frente, se direciona para o futuro. Então, vamos mudar sim essa mentalidade de ficar em cima do mesmo texto eternamente, tá bom? Então, esse é um erro muito comum. Revisar. E, cara, se eu fosse mexer na Era do Abismo no primeiro livro, eu iria mudar muita coisa. Todo autor mudaria. O que pode ser um erro, sinceramente. Eu tava vendo um review de um livro que é da quadrilogia Mago, que eu tô lendo, inclusive, comecei a ler há pouco tempo. E eu vi uma crítica do primeiro livro, que é o seguinte: esse autor, ele publicou uma trilogia, e aí quando ele concluiu a trilogia, a editora falou: cara, você quer revisar o primeiro livro? Porque na época ele tinha enviado o primeiro livro muito grande e tinham mandado cortar assim um pedação do livro, então tinha colhido o livro. Aí falou: faz o seguinte, refaz o primeiro livro do seu jeito, né? E aí acabou que ele dividiu o primeiro livro em 2, pra você ter noção. Era uma trilogia, virou uma quadrilogia, sendo que o primeiro, né, ampliou tanto que ficou dividido em 2. Só que aí o review que eu assisti, né, uma blogueira brasileira, ela falou: cara, acaba que o ritmo narrativo não ficou bom, sabe? E que não havia necessidade disso. E aí ela sentiu isso, e ela sentiu que teve muita informação que não interessava. Tinha muita coisa assim que ela leu e sentiu que eram diálogos que não aprofundavam a história, não melhoravam a história, sabe? Então,
Quer dizer, né, o autor foi mexer no que já publicado e não melhorou, sabe? Exemplo disso fora da literatura, na minha opinião, de Mero Mortal, é Star Wars. Que o George Lucas, ele ficava mexendo nos filmes e ficaram nos Frankensteins, brother, porque ele pegou o filme de 77, 79, meteu os efeitos digitais de 2000 e pouco e ficaram horrorosos, sabe? E ele fez isso de novo no episódio 1. Ele tinha lançado primeiro a versão, o Yoda ainda era um boneco de fantoche, e aí cortaram o fantoche, botaram um CGI horroroso, aí depois fizeram de novo o CGI, aí ficou melhor, sabe? Mas por que não botou o boneco logo, que nem era nos filmes antigos, sabe? Então o George Lucas é um que ele remexeu nos filmes antigos dele e não ficou bom o resultado. Ficou um Frankenstein, que é um filme velho, com efeito digital meio moderno, que não envelheceu bem. Então, assim, isso é inevitável, tá? Então, se você quer publicar o seu livro, escreva e publique o livro, gente, sabe? Não tem mistério. E aí, parte pro próximo, né? Eu acho que a maioria das pessoas não quer, tipo, escrever um livro só. Quer escrever um, dois, alguns livros, né? Quer escrever um, depois você escrever outro. Então, é melhor você pular na piscina logo do que ficar eternamente protelando. Vou ver aqui as perguntas no chat e vou depois voltar pros tópicos. Gomes Carneiro Lucas. Como posso colocar detalhes nas cenas para torná-las verossímeis? Olha, verossimilhança é uma coisa que é muito ampla, sabe? Ela pode ser feita e pode ser desfeita de muitas formas. O que eu recomendo é você usar todos os sentidos humanos, não só a visão e audição. Usa também olfato, usa também tato, tá? Se possível, usa também paladar. Então, e tem, assim, paladar não é só quando a gente bota algo na boca, né? Às vezes a gente sente na língua, né? O ambiente está tão carregado que a gente sente, né, um gosto na boca só de estar naquele ambiente, né? Então, é possível também usar a paladar também, não só quando tá numa cena de tipo jantar, por exemplo, sabe? Então, usa todos os sentidos para você dar mais riqueza de detalhes, né? Porque o livro tem essa vantagem, né? O livro não entrega as cenas prontas, a cena tem que ser criada na mente do leitor, né? A gente tem esse vício de focar muito na audição e na visão, porque a gente consome muitas histórias através de cinema, né, de séries, de videogame, que é audiovisual, como o nome diz, né? E a gente acaba esquecendo dos outros sentidos. E eu acho que o tato e o olfato são, assim, primordiais para a escrita, fazem toda a diferença. Então isso vai ajudar o seu leitor a emergir na sua história. A Ingrid D. Lira falou aqui: eu gosto de escrever o capítulo de maneira fluida, mesmo que digite errado. Só reviso depois de terminar. Esse é o espírito. Eu que escrevo e gravo, né, as minhas escritas e boto no YouTube, né, eu vejo, cara, que eu pego vários erros, assim, brutais lá no meio e boto pra frente, sabe? Mas e às vezes eu comento assim, cara, não tô gostando aqui, que eu repeti a palavra muitas vezes, não tô gostando, mas revisão depois. Eu sempre digo, você primeiro bota o conteúdo no papel e depois você ajeita a forma dele. Forma e conteúdo ao mesmo tempo complica, tá bom? Então, foca primeiro no conteúdo e na revisão você cuida da forma. Se fizer os dois ao mesmo tempo, você vai se enrolar. Até porque é aquela coisa, você ajeita um parágrafo, ele fica bom, aí o próximo vai pedir um conserto no anterior e você vai ficar se enrolando, né? Então, quando você já tem o texto inteiro escrito, você consegue ver aonde você pode e deve ajeitar ou não. Então, isso também ajuda muito. Então, esse que é o espírito, Ingrid. Tauan Lacerda. Eu vi recentemente um posicionamento que camisas e canecas conjuntas com a venda de livros acaba por desvalorizar o livro. Você concorda? Não, concordo não. Isso aí depende muito da abordagem, sabe? Mas eu acho que vender o livro com brindes, com extras, né, acho ótimo. Então, acho que a gente tem que dar a opção para o público consumir o que quiser consumir. Se a gente pode dar essa opção, ótimo. Eu, Bernardo Pascoal, não vendo caneca, camisa dos meus livros. Não é um merchandising que eu procurei fazer. Mas não acho isso inválido, não. Acho bacana. Quem quiser, compre.
alguns livros que eu gosto muito, eu iria, sinceramente, comprar uma camisa pra usar, sinceramente. Mas esse que é o ponto também, tipo, são livros de autores que eu já conheço, não livros de autores que eu não conheço. Então, enfim, de qualquer forma, acho válido. Você vê, né, o Jovem Nerd lançou, né, o Catarse com os livros do Caldela, da Karen Soarelli e de uma dupla que eu não sei quem são. E eu comprei o box basicão, vão ser os livros e os brindes, mas lá no meio tinha estatueta, tinha um monte de merchandise assim, caríssimo, e jogou tipo R$1.000, que era a coleção completa, era bem salgada. Uma galera comprou. E aí, tipo, eu acho ótimo, sinceramente, eu acho ótimo. Queria eu fazer um catarse tão bem sucedido, vendendo um monte de coisa e meu livro no meio. Eu ia adorar, né? E no fim das contas, suponho que pelo preço que ofereceram, todo mundo comprou o livro. E teve gente que comprou só o livro. E teve gente que comprou o livro e os brindes. Então o livro foi vendido. Olha só que ótimo, sabe? Então isso é maravilhoso. Então eu acho que eles mandaram muito bem naquele catarse. Sinceramente, né? Um dia eu chego lá de fazer um catarse tão bem sucedido, né? Quanto esse. Foi o catarse mais bem sucedido da América Latina de todos os tempos, né? E tá lá, livros e merchandise juntos. Achei ótimo. Então acho toda a proposta é válida, só não cometa crimes. Enquanto você estiver cometendo um crime, tá? Você faz e se der certo, show. Se der errado, você repensa. Acho que é esse que é o espírito. Não ficar, livro tem que ser só o livro. Por quê? Fala sério. Gomes Carneiro Lucas, 95, perguntou aqui. Por exemplo, no Santo Guerreiro, Roma Invicta, o Spor detalha o Laios vestindo armadura peça por peça. Como não esquecer os detalhes? Olha, o Spor, no caso, ele fez uma pesquisa muito grande, muito séria sobre tudo isso, né? Tudo que ele escreve, ele pesquisa muito. Então, quando você for falar de um assunto que você não conhece, pesquisa. E o Bernardo, hoje em dia, evito, tá? Eu já escrevi uma cena em que eu escrevi em detalhes, assim, a espada, e como que ela era montada, como é que era o equilíbrio dela. Sinceramente, ficou legal, mas é uma cena que eu perdi no tempo. E eu nunca botei no livro de volta. E nem voltei a escrever essa cena, sabe? Então ficou bacaninha, né? Eu dei uma lida como é que funciona o equilíbrio da espada, né? E tudo mais. Então são coisas assim que eu pesquisei e eu vi. Tem muito autor que ele inventa, que alucina, assim, umas coisas nada a ver. Eu li um conto recentemente. Cara, eles carregavam, tipo, velas na cintura. Tipo, mano, que ideia péssima uma vela na cintura. A vela ilumina pouco, tá? Uma tocha ilumina mais. Um lampião, né? Uma vela, uma lanterna a óleo, né? O lampião. Uma lanterna a óleo ilumina mais. Vela é o que menos ilumina. E na cintura, guerreiros com espada, numa caverna, com monstros, vai derrubar essa porcaria, sabe? Então, assim, uma coisa que o escritor alucinou, achou que ia funcionar, mas na prática não fez sentido nenhum. Então, não sai escrevendo com base em achismo. O que você botar na sua história, bota algo que seja coerente, né? Mas pensa muito bem antes de fazer. E, de preferência, pesquise, dá uma pesquisada. Você não tem que ser expert, sabe? Quero escrever sobre viagem no espaço. Você não tem que ser expert em viagem no espaço. Não vejo essa necessidade, por exemplo, quando eu assisto Star Wars, quando eu assisto Star Trek. Não vejo essa necessidade, sabe? Mas, cuidado para não falar uma coisa esdrúxula. Então, se informa, dá uma pesquisada, tá? E escreve assuntos que você entende. Se você não entende, ou não escreve ou pesquisa. Aí você tem que escolher. Eu vou falar o próximo tópico e vou voltar depois para as perguntas, tá bom? Já achei que já uma pergunta do Matheus Clementino. Eu vou voltar a comentar e aí daqui a pouquinho eu comento essa pergunta aqui. Segundo erro muito comum de escritores é não revisar. É o contrário do primeiro erro. Mas eu vejo esses dois extremos sendo muito comuns. Tem muito livro que eu abro e vejo que faltou revisão no nível assim alto, sabe? Até a Andrade, eu fiz uma live com ela no canal dela e, cara, ela comentou que ela teve já preconceito com autores nacionais porque leu um livro nacional que não tinha revisão ortográfica e ficou uma porcaria. E aí ela tomou um certo receio de ler livro mal feito de autor independente. Então, e tem muito autor que comete esse erro. Já vi casos até com a editora Pendragon, no sentido de
o autor publicou com a editora tem trabalho de revisão sério, e aí ele foi publicar independente na Amazon. E aí tinha comentários no Kindle, né, lá na Amazon, de pessoa falando: ah, isso aí, esse livro aí mal revisado é da Editora do Dragão. E aí foi um escritor da Pendragon e respondeu: esse livro não tem participação nenhuma da editora, tá? Que fique claro. Então o rapaz publicou sem ter o cuidado, sem ter o esmero, e ficou uma porcaria, sabe? E eu vejo assim, por experiência, senhores, eu, Bernardo, consigo escrever um texto de 1000 palavras com poucos, talvez nenhum erro, tá? Um texto de poucas palavras, mas 1000 palavras. 5000 palavras vão passar ali alguns erros de digitação, coisa pequena, tá? Eu consigo fazer, porque eu escrevo pra caramba todo dia, né? E eu trabalho escrevendo, senhores. Eu já escrevi conteúdo pra internet, já escrevi roteiro pra YouTube já, tá bom? Então, assim, eu já tive épocas da minha vida que eu escrevia tipo 40.000 palavras por mês e tinha que ficar com o português certinho. Então era 40.000 palavras por mês. Imagina o meu esforço que era. Isso foi alguns anos atrás. Então assim, eu escrevi tanto que eu cheguei a esse ponto, que eu me garanto de escrever um texto. Agora, eu me garanto de escrever um texto pequeno e que seja no ponto, tá? Sozinho. Um texto maior, um livro inteiro, que são dezenas de milhares de palavras, não rola, galera, não rola mesmo. Não existe autor perfeito, não existe autor que não pula ali um erro de digitação, que não, na hora que tá escrevendo assim rápido, você acaba errando, fazendo rim bobo, sabe? E todo mundo faz erro bobo pra sempre, você tem que tomar cuidado com isso. Gente, faz parte, tá? Ninguém é perfeito. Então, a gente tem que ter essa consciência. E o primeiro passo é nosso. A editora vai ter a revisão profissional, mas, cara, é o seu nome que tá na capa. E a primeira revisão é sua. Se eu leio um livro com erro de ortografia, eu acho que pega mal pro escritor, sinceramente. Eu acho que quem mandou mal foi o escritor. Ah, a editora tinha que fazer a revisão, tinha que fazer. Mas o processo de revisão profissional, senhoras e senhores, é o seguinte: você manda o texto, a revisão passa e te devolve, e você aprova ou desaprova. Então tudo que foi mexido no seu texto passou pela sua autorização. Então se dá errado lá, é porque você não viu, e porque a revisão talvez não tenha visto. Tem autor que é maluco que não quer que mexa em nada. Tem gente que é doida. Então, e é o seu nome na capa. E as pessoas elas vão questionar você, a sua capacidade de escrita, tá bom? Então, revisa, pelo amor de Deus, revisa, né? Tem muito autor que não revisa, e é assim, é tipo de coisa assim, que é prática, senhores, é prática, é leitura e escrita. Leia bastante, escreva, tenha dúvidas, pesquisa a regra ortográfica, não custa nada, sabe? Pesquisa a regra de hífen na dúvida, sabe? Pesquisa concordância verbal nominal, sabe? Pesquisa vírgula. Eu pesquiso muita regra de vírgula, tá? Eu achava, por exemplo, tá, que mais, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, sempre tinha vírgula. Eu achava isso, que sempre tinha vírgula, né? E a gente tende a achar que sempre tem vírgula, e não é, tá? Não, pelo contrário, não tem vírgula depois de mais. A vírgula vem antes do mais. Então, se você começa a frase com mais, né? Mas não era o que eu pensava, por exemplo. Não tem vírgula, ok? Então isso é uma coisa que eu errei muito. Eu escrevi meu livro inteiro errando isso, e depois eu tive que revisar tudo. E aprendi, sabe? Então, você vê, eu escrevi meu primeiro livro inteiro com um erro inteiro que eu achava que era uma coisa errada. Então faz parte, tá bom? Agora, eu tenho a consciência de que o Bernardo 2021 escreve melhor do que o Bernardo 2018, que publicou o primeiro livro. Então, é isso que importa. Quem tá aqui vendo essa live, você tem que escrever hoje melhor do que se escrevia em 2020, tá? E quando chegar em 2021, você tem que escrever melhor. Um dos caminhos para isso, que são assim, um dos caminhos que são inevitáveis é a revisão. Sinceramente, escritor que não revisa não é nem gente, tá bom? Então, vamos ficar atento a não pecar nem um lado nem pro outro. Se você chegou até aqui
e achava que não tinha que revisar, que quem revisa é a editora, se você achou que chegou aqui achando isso, sinceramente, tudo bem, faz parte, tá? Todo mundo erra, sem julgamento. Agora, se você me ouviu e você continuar sem revisar, aí, poxa, né? Sinceramente, eu nem te considero escritor ou escritora. Quem não revisa, eu nem considero escritor ou escritora. De agora em diante, quem não revisa, passa a revisar, por favor. Voltando aqui para os comentários. O Matheus Clementino comentou: sobre o índice ou sumário do livro, é recomendável fazer após terminar o livro, né? Sim, sendo que ele nem é obrigatório, tá? Eu gosto de botar índice nos meus livros, mas é uma coisa assim que não é nada obrigatória. E eu deixo isso pra diagramação, tá? Porque não serve de nada eu botar no meu texto, eu escrevo no Google Docs. Pra quem escreve no Word, por exemplo, também. Não serve de nada você botar um índice baseado no seu Word, que na hora de publicar esse livro, que ele for para diagramação e for formatado, vai mudar tudo. Então, sinceramente, acho que é dado você botar até uma listinha assim de capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, etc. É até válido você botar, mas botar a página é inútil, porque na hora que for finalizar o livro, ele vai alterar isso tudo. Então, eu mantenho, tá? Eu mantenho o índice de alguns textos. Agora eu tô aqui falando. Eu tô enviando pro clã, né, alguns textos. E eu boto ali alguns índicezinhos, mas eu não boto página. Eu boto só listagem, né? Parte 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Mas eu não ponho página por causa disso, porque eu vou mexer e vai mudar. Então, é válido. Se for fazer durante, faz, mas sem botar a página. E sinceramente, a página nem depois de terminar se bota, porque na hora de diagramar vai mudar, tá bom? Matheus Clementino: como evitar diálogos em momentos que nada acrescentam na trama, mesmo que tenha acontecido? Pensa em personagens, cenário e enredo. E escreve diálogos que vão trabalhar, que vão trazer novidade, ou se aprofundar, ou mudar algum desses aspectos. Então é importante que... é um diálogo que não mexe na história, tá? Mas tá desenvolvendo a relação entre esses personagens, ou tá revelando informação do passado de um personagem, por exemplo. Aí é válido. O que não é válido é isso, é ficar chovendo no molhado, tá bom? Então, pensa em personagens, cenário e enredo. Escreve qualquer cena, tá? Pode ser diálogo, pode ser de ação, qualquer coisa. Mas escreve cenas que vão trazer... vão ou mudar o que já existe, ou se aprofundar, tá? Desenvolver ou aprofundar algum desses aspectos. Isso que é importante. Bizarreiro falou: eu nem queria escrever um livro, só sair do capítulo 4 já tava bom. Bom, é o tipo de coisa assim que não tem jeito, fazendo, senta e escreve. E às vezes, senhoras e senhores, eu sento na tela em branco e não sai nada. Mas aí que tá, quando eu quero escrever, eu não vou pro celular, eu não vou pro Netflix, não vou pro YouTube, eu não vou pro videogame. Eu encaro a tela em branco e eu escrevo, às vezes achando que tá uma merda, mas eu escrevo até o final. E aí no final avario se tava ruim mesmo ou não. Geralmente não tava ruim. Geralmente era minha mente me sabotando. E aí, às vezes, você fazer na dor, tá? Fazendo esforço, fazer mesmo sem vontade, às vezes é melhor do que não fazer. E às vezes o que falta é isso. Às vezes não é que você não esteja pronto ou pronta para escrever. Às vezes é que você está se auto-sabotando. E aí o caminho, muitas vezes, é você sentar em caráter em branco, se forçar a escrever e depois avaliar se ficou bom ou não. Mas aí que tá. O que é melhor? Você passar um dia e escrever com muito esforço e ter a chance de desencalhar essa escrita, sabe? E olhar e falar, pô, ficou bom. É um risco de ficar ruim? É um risco de ficar ruim, tá? Mas é melhor você se arriscar e encarar e fazer, e se ficar ruim, pelo menos você tentou, sabe? Pelo menos você fez algo melhor do que não fazer nada. Ou você prefere ficar mais uma semana, mais um mês sem sair do lugar. Pensa nisso, tá bom? Então eu prefiro, ao invés de ficar encalhado na escrita,
prefiro fazer. E aí, se ficou ruim, tudo bem, deleto e faço de novo. Eu escrevi um capítulo de um livro recentemente que estava ruim. Eu olhei e falei, caraca, eu tinha largado o capítulo porque eu achei que tava sem tempo e tal. Mas eu li e falei, cara, eu não me empolguei de continuar escrevendo isso porque não tava bom. Por isso que eu não me empolguei, por isso que eu larguei isso daqui. E aí, cara, descartei. Descartei tudo. E aí? Fiquei feliz de ter escrito aquilo pra descartar? Lógico que não. Mas, sinceramente, esse erro foi um passo pra mim. Sabe? Foi um passo na minha jornada de cometer esse erro. Que se eu não tivesse dado esse passo errado, talvez eu não tivesse chegado onde cheguei. Não é verdade? Então, a gente precisa, e gente, pelo amor de Deus, sabe? Todo músico desafina. Todo ilustrador joga fora um desenho inteiro que ficou ruim, sabe? Sim, tipo, todo atleta vai treinar e sente que foi uma porcaria aquele dia. Sabe? Não tem como. Se você não quer encarar a frustração de fazer mal feito, nem começa, porque é inevitável. Né? É o tipo de situação que a gente encara e supera. A gente não evita, a gente não anula, a gente encara e supera, tá bom? Então, eu já conversei, cara, com um músico profissional, tá? Músico profissional. E não é músico pequeno não, tá? Músico de carreira longa, que já esteve na Globo já, é um músico que é um músico que eu adoro, inclusive. E ele me contou, cara, teve um show que foi difícil pra mim, porque ele foi agendado num dia ruim, sabe? E eu tinha que ter visto isso. E quando eu subi no palco, tinha pouca gente ali, e era compreensível que tivesse pouca gente, sabe? Por conta da agenda. Mas quando eu via a casa de show com pouca gente, eu fiquei desanimado. Mas aí o que eu ia fazer? Sabe? Então eu esqueci isso e fiz o melhor show que eu podia fazer para aquelas pessoas. Porque se eu ficasse pensando nisso, o show ia ser uma merda. E aí as poucas pessoas que foram iam ficar com raiva de mim. Então era melhor eu fazer o melhor espetáculo para aquele público e bola pra frente do que eu ficar me torturando no meio do show e estragando meu show. Saca? O músico me disse isso, profissional. E o cara já tinha, quando ele me falou isso, mais de 10 anos de carreira. Então você imagina, né? Então, senhoras e senhores, gente, não tem como não se frustrar. Tem como você superar a frustração. E no final você olhar pra trás e falar, valeu a pena. Isso tem como. Agora, não é um grande arco-íris, não é um mar de rosas, tá bom? Não é. É sofrimento, é bloqueio criativo, é se esforçar, é não dormir, beber café. Tem vezes que a musa inspiradora toca em você e é maravilhoso, tá? Tem vezes que não. Tem vezes que é nadar contra a correnteza. Então, esteja preparado ou preparada. Continuando aqui. Wanderson Soa. Já vi um erro muito comum em fantasia, que é uma espada sendo derretida para forjar uma nova. Isso aconteceu no Game of Thrones, né? Isso acontece no Game of Thrones, né? É curioso isso. Mas eu nunca parei para pesquisar, né? Você tá comentando as partes de despedaçar e tudo mais. Isso aconteceu no Game of Thrones. Eu não sabia que isso era impossível, eu não entendo o assunto, né? Felizmente não escrevi isso na minha vida. Mas é interessante, né? Você trazer essa perspectiva, né? De quem quer escrever de um gênero, eu acho importante dar ali uma pesquisada, ter uma noção. Ou até mesmo, senhoras e senhores, ler romances históricos. Não precisa ler um livro tipo técnico do assunto. Mas, por exemplo, quem gosta de medieval, lê Bernard Cornwell, lê David Gibbs, eles são excelentes nessa parte medieval da coisa, sabe? Em histórias medievais verossímeis, reais, tá? O Cornwell e o Gibbs são muito bons nisso, eu recomendo bastante. Então, se você não quer fazer uma pesquisa técnica, lê pelo menos autores de romances históricos, pelo menos. Voltando aqui aos tópicos, tem mais 2 ainda, tá? Os 2 primeiros são sobre escrita criativa, os 2 próximos são sobre mercado editorial. E um erro muito comum é justamente autores de primeira viagem, autores de começo de carreira, né? Talvez já publicaram já o primeiro livro já. Autores não pesquisarem sobre mercado editorial. Senhoras e senhores, escrever o livro é uma arte, publicar é outra arte.
Se o que você quer é escrever e contar sua história, tudo bem. Temos a internet, que tá aí para você postar de graça, não paga nada para postar, também não paga nada para lerem, sabe? E você é um escritor totalmente válido, tá? Que todo mundo... E é até maravilhoso, né? Se parar pra pensar, as pessoas vão poder ler seu livro de graça. Olha só que lindo, eu acho isso maravilhoso, sinceramente. Lançar um livro é lançar um produto, é lançar uma mercadoria. E se você quer leitores, você tem que se importar com a venda disso. Então, se posicionar no mercado editorial, conhecer o mercado editorial é muito importante. E eu, Bernardo, já tive muitos equívocos sobre o mercado editorial ao longo da minha carreira. Eu, por exemplo, quando comecei, eu era meio contra a autopublicação, tá? Eu era contra porque eu ouvia um editor que eu admirava, que ele falava que ele era contra isso, né? E eu não tinha base, eu não tinha parâmetro, fui na onda dele e passei a ser contra isso. Ao longo do tempo, eu comecei a conhecer melhor o mercado editorial, comecei a compreender o mercado editorial. E comecei a ver que realmente não adianta de nada eu, Bernardo, chegar numa editora... Imagina só se amanhã chega uma editora e fala: Bernardo, vamos publicar 100 mil exemplares do seu livro. Eu acho maravilhoso, né? Agora, de que adianta se esses 100 mil exemplares forem encalhar nas prateleiras? De que adianta? De que adianta? Se eu não tenho público para isso, sabe? O que você entende de ganhar público, de gerar público, de conquistar público? O que você entende, tá? Isso é uma coisa que a gente aprende muitas vezes na marra, tá bom? Então, hoje em dia que eu tenho experiência, eu já comecei já a aprender isso. Então eu já fiz conteúdo já na internet sobre isso, sobre como vender livro em evento literário, que é aquela pessoa que ela não te conhece, nunca ouviu falar de você, vai ali olhar seu livro, vai comprar na hora, tá? Já falei como se comunicar com seguidores, já falei como converter seguidores para leitores também, tá? São coisas que eu aprendi na marra, e hoje em dia eu falo sobre isso. Mas eu tive que aprender. Então, uma coisa que eu te garanto, não é mágico, não é fácil, não é automático. Não é do tipo, lancei meu livro, agora todo mundo que me adiciona na rede social vai comprar meu livro. Não é assim, tá? Pelo contrário, tem muita gente que tem gente que você tem certeza que vai comprar e que não compra. Tem gente que você acha que não vai te dar bola e vai te apoiar e vai comprar seu livro, sabe? Então, mas isso tudo ajuda muito você conhecer mercado editorial antes, pesquisa, se informa. O caminho que eu acho assim, principal, tá? É pesquisar a carreira dos autores que você gosta. Autores brasileiros. É também bacana conhecer a carreira de autores gringos, mas a realidade deles não se aplica ao Brasil. É outro mercado. Eu conversei com o Tara Mataro sobre publicação e ele falou: Bernardo, pesquisa agência literária, se inscreve numa agência. Brother, a agência no Brasil é outra vibe, totalmente diferente do que é na Inglaterra. Esse autor ele é inglês, tá? Então, para ele, o caminho dele, né, foi escolher uma agência, tá? Para representar ele. No Brasil, não é assim que funciona. Tem pouca agência e o serviço que elas prestam é diferente do serviço que é prestado em Estados Unidos, Inglaterra, etc. Tá bom? Então, assim, é muito bacana conhecer o trabalho do Taran Mataro. Recomendo que você pesquise no Wattpad, Taran Mataro. Ele tem um blog em português, que eu traduzi, diga-se passagem. Ele fala da carreira dele antes de publicar, durante a publicação. Acho excelente, recomendo muito, tá? Mas lembre-se, o que ele viveu não se aplica ao Brasil, tá bom? Então, eu, antes de publicar, pesquisei carreira de André Bianco, de Eduardo Spor, de Leonel Caldela, tá? Já hoje em dia, já entrevistei vários autores, já conheci mais a fundo a carreira deles, Rafael Dracon, Karen Soarelli, Ana Lúcia Merege, sabe? Então, eu continuo achando enriquecedor. Eu, Bernardo, 2 livros publicados, ainda acho muito enriquecedor conhecer a carreira dos meus colegas. Tá, então, poxa, né? Isso é algo que eu acho que é eterno, tá bom? Conhecer mercado editorial é eterno. Eu, Bernardo, continuo conhecendo novas camadas do mercado editorial, tá bom? Eu tava falando com o Duda Falcão, da Odisseia, da Literatura Fantástica,
semana passada. Tá no ar já, inclusive, nosso bate-papo. E assim, tipo, eu conheci o trabalho dele, ele me conheceu o meu. Ele achou da cabeça dele que eu era dono da Pendragon, né? Expliquei pra ele que eu não era, sabe? E foi interessante, ele não conhecia muito bem o trabalho da Pendragon, sabe? Eu conheço por alto o trabalho dele como editor da Odisseia, sabe? Conheci um pouco melhor também, bate-papendo com ele. Então você vê, sabe? E cara, isso é uma coisa que é interessante. O Brasil é um país gigantesco. Então o Dudu Falcão tá lá no sul, sabe? Então a perspectiva dele é essa. Quem tá no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, etc., é outro contexto, tá bom? Então, e é sempre válido aprender. Se informa, pesquisa, tá? É um assunto que eu acho até um pouquinho mais... Sinceramente, isso aqui no português, claro, é mais chato, né? A gente quer escrever, a gente quer aprender a escrita criativa. Aprender mercado editorial é meio chatinho. Mas, como eu falei, nem tudo é flores, tá? Não tem carreira, não tem profissão que é só alegria, tá? Então, qualquer carreira que você escolher, quero ser médico, quero ser advogado, quero ser professor, vai ter vários ofícios que você não vai gostar de executar e que precisa. A carreira do músico não é só subir no palco e fazer show, tá? A carreira do médico não é só ficar sentado no consultório dando consulta, tá? A carreira do advogado não é só tribunal. Toda carreira tem vários pormenores. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, tá bom? Então, vamos ser também adultos aqui. É essa hora que a gente separa as crianças e os adultos e adultas. Toda carreira, você faz o que você ama fazer e faz uma penca de coisa que você não queria fazer. Todos nós, sabe? Eu lembro do Jovem Nerd dando também bate-papo com ele na Bienal do Rio, 2015, se não me engano. Lá tinha um Cubo Box, que chamava, se não me engano, num espaço no meio da Bienal que tinha ali umas palestras. Foi lotadaça a deles, inclusive, do Jovem Nerd do Zagal. E perguntaram, tem alguma coisa que você não gosta, que você tem que fazer? E ele falou que é a parte da contabilidade, sabe? A parte que é aquela parte, assim, de papelzinho, sabe? É aquela parte de boleto, de prestar conta, de matemática, que não tinha como terceirizar. Então juntava lá Jovem Nerd, Azaghal e as esposas deles, a portuguesa e a senhora Otone, senhora Jovem Nerd, se não me engano, que é o nome delas. E, mano, eles juntos tinham que fazer. E não gostavam de fazer. Era muito chato, mas tinham que fazer todo mês. Então, imagina, se o Jovem Nerd, né, que é essa figura que todo mundo... A gente tem essa ideia, né, de achar que o cara fica só no YouTube sendo engraçado e comentando o jogo, comentando cinema, sabe? E Nerdcast RPG, sabe? E milhões de reais aí de catarse, a gente vê só isso, né? Esses caras têm que prestar contas. Todo mundo tem que fazer. Então até ele tem a parte que ele acha chata e ele faz. Então se até o Jovem Nerd faz coisa que ele acha chata, quem somos nós, autores nacionais, que não vamos encarar chatices? É a realidade, tá? Então eu sei que é chatinho, mas é importante e é quando a gente separa as crianças dos adultos, tá bom? Ser artista não é só produzir arte. Qualquer meio artístico exige muita coisa além da produção artística. Qualquer um, só você pensar, tá bom? Voltando aqui aos comentários. Café com Leitura perguntou: você considera erro escritores ou escritoras não ter leitores betas? Sim. Eu achei muito importante que alguém leia o seu trabalho, tá? De antemão. Até o Tolkien tinha leitor beta. O Tolkien. O Christopher Tolkien era o principal, eles não chamavam de leitor beta, né? Mas o Tolkien escrevia, lia para as pessoas, elas davam feedback, ele ajustava. E ele escreveu em carta, né? Que o Senhor dos Anéis era tanto do Christopher quanto dele mesmo. Então, assim, pra tu ver, Tolkien tinha leitor beta. Sendo o herdeiro dele, né, Christopher Tolkien, que faleceu há pouco tempo, que Deus o tenha, era o principal leitor beta do Tolkien. E isso pra todo mundo, gente.
Stephen King também conta que a esposa dele é sempre a primeira leitora dele também, por exemplo, sabe? Então, eu acho que assim, você escrever, ninguém ler, e você querer publicar isso, é um risco gigantesco, eu não recomendo. E assim, a maioria dos escritores que eu conheço tem algum leitor, nem que seja a mãe, nem que seja esposa, marido, sabe? O Rafael Dracon e a Carolina Munhoz já comentaram que eles não publicam um livro sem o outro dar dar assim, não é aval, né, mas sem o aprovar, sabe? Eles fazem esse trabalho um pro outro, esse exercício um pro outro. Então, só publica quando o outro fala, cara, tá show. E aí vai pra frente, entendeu? Eles têm essa dinâmica entre eles. O Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, por exemplo. Então, eu acho que é fundamental a leitura beta. E pode ser um amigo, pode ser um parente, mas alguém que leia, né? Alguém que tenha hábito de leitura. O Vitor de Rio falou: acabei de aprender a regra do mas contigo. Obrigado. Vou poder corrigir o capítulo que vou lançar amanhã. De nada. Tem esses pequenos detalhes, né, que a gente só pega realmente na prática mesmo. A gente precisa estar revisando o tempo todo. L. Marilhas. Difícil pronunciar isso? Marilhas. Bernardo, quanto aos contos, como forma de apresentação, antecipação e divulgação de universo e personagens, quantos contos você indicaria apresentar ao público antes de lançar de fato a sua obra? 1000? Não tem mínimo ou máximo. Eu acho que é importante manter um contato constante com o público, na verdade. Então, não adianta você lançar 100 contos hoje, aí ficar 1 ano, 5 anos sem publicar nada e aí lançar esse livro. A galera que leu isso anteriormente vai ter esquecido. Então é importante ter é mais importante você ter um contato constante com o público e se manter próximo desse público. Eu acho que isso que é mais importante, sinceramente. Então não tem limite, não tem como medir isso, sabe? Porque, sei lá, se você postar um conto só que tiver 1000 leituras, isso é ótimo. Se você postar 10 contos que cada um tiver 10 leituras só, é menos, percebe? Então eu acho que não é tanto questão assim, de quantidade assim, tão simples de calcular, sabe? Pensa mais na sua comunicação com o seu público, tá bom? Pensa mais nisso. Recomendo que quem está ainda no primeiro livro, o que eu, Bernardo, faria hoje, sinceramente, é mais ou menos o que eu faço hoje em dia. Escreve algo para publicar na internet, escreve algo seu para guardar para você, né, do seu livro. Então, um conto gratuito na internet, um capítulo do livro. Outro conto na internet, outro capítulo do livro. Assim você se mantém exercitando a sua escrita criativa, se mantém melhorando, aprimorando, sabe? Se mantém exercitando, não tenha pressa, não tem pra que ter pressa, sabe? Não vai com fome ao pote, não importa, a jornada é o que importa, tá? Não pode ficar protelando pra sempre, mas também não pode também se apressar demais, como eu falei no começo. Mas foca nisso, foca em produzir, que aí você se divulga e pratica. E aí escreve o que vai ficar pra você, né? Pro seu livro. E mantenha esse ritmo assim, esse ping-pong, tá bom? É o que eu recomendo, é o que eu faria hoje em dia. Vou responder aqui uma pergunta e vou falar o último tópico, e aí vou focar só nas perguntas, tá bom? Redjan CS comentou aqui. O que te faz perder o interesse logo no começo da leitura de uma história? Um conto, por exemplo. Olha, muita coisa, né? Muita coisa pode me fazer perder o interesse. Eu acho que é importante, assim, personagem, acho que é o mais importante de tudo. Acho que é importante, assim, por mais que você comece com um cenário, ou que você comece com uma cena, assim, com uma ação, sabe? Eu acho válido até, né? Começar escrevendo o ambiente. Mas eu acho que logo depois tem que entrar o personagem e tem que focar no personagem, sabe? Eu acho que esse que é o ponto. Acho que às vezes seria assim, uma descrição muito boa de um cenário, tá? E tu fala, pô, bacana, escreve bem, cenário interessante. Só que aí eu
escritor fica assim, cenário, aí você fica tipo, tá bom, mas quem é que tá nesse cenário, sabe? Quem é que é importante? Sabe? Quem é que faz... Quem é a pessoa? Quem é o ser humano aqui? E aí, pra mim, isso cansa. Então, eu acho que em toda história, o mais importante é personagem. Sempre, né? Quase sempre, né? 90% dos casos. O mais importante é personagem. Eu não aguentaria ler Tolkien, eu não aguentaria ler mais de 100 páginas de Condado, tá bom? Eu não aguentaria ler tanta andança na Terra-média se eu não gostasse do Frodo, do Sam, do Pippin e do Merry. Tá, eu até prefiro, na verdade, o Pippin, Merry e o Sam do que o Frodo. O Frodo que eu menos gosto no grupo, né? Mas eu consigo acompanhar eles por causa deles, sabe? Então, e o começo, o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis é justamente o aniversário do Bilbo. E você tem ali o Frodo, o Bilbo e o Gandalf. Então, percebe? O mesmo Tolkien, que dá um foco assim imenso pra Terra-média, você não fica sem personagem em hora nenhuma. E você se interessa pela Vila dos Hobbits, você se interessa pelo Condado por causa do Frodo, do Bilbo e do Gandalf. Depois, por causa do Sam, Merry e Pippin. Entendeu? Então, eu acho que pra mim o que mata é isso. O que mata é não ter personagem. Ou acabar perdendo no meio. E eu sinto isso em mim. Eu tenho textos que eu escrevi que eu olhei depois e falei, putz, mas ficou muito raso o personagem, sabe? Eu fiz boas descrições. Eu fiz boas descrições de cenário, boas descrições de ação, mas cadê o personagem aqui no meio? Eu tive já essa autocrítica, sabe? E eu percebo isso. Então, por mais que comece com uma ação, né, ou com um cenário, tem que entrar ali o personagem logo depois, né? Se começar com o personagem, melhor ainda. Então é isso que eu sinto, tá bom? Enfim, acho que eu respondi, né? O que me vai perder interesse logo no começo é quando demora pra entrar o personagem, né? E aí eu vou cansando. Matheus Crentino perguntou aqui, por que um erro forjar uma espada a partir de outra? Eu não sei, não sou ferreiro, sou escritor, tá bom? Mas recomendo que você pesquise isso e se informe sobre isso. E eu não sei. Suponho que o aço, ou o ferro, qualquer material, né? O bronze que seja, depois que ele já foi moldado para fazer a espada, já passou do ponto já, que nem, sei lá, por exemplo, a argila. A argila, depois que seca, que eu saiba, não volta a ficar como era antes, né? Papel. Se eu for ver papel reciclado, não é a mesma coisa que o papel, né, do bloco que você pega, né? Porque ele já passou pelo processo, sabe, de produção, da química e tudo mais, né? E aí, eu suponho que é isso, né? Que você pega o material, né? Qualquer que for o metal, já faz todo o processo para transformar na espada. Já derreteu, já esfriou, já afiou, já moldou, fez tudo. Aí pegar essa espada pronta e desfazer para começar do zero, suponho que não seja fácil assim, tá? Como é com um monte de coisa. Se você for ver, tipo, cimento, tijolo, massinha, que seja, papel, qualquer material, até mesmo, sei lá, roupa, né? Se eu pegar essa blusa aqui, que tá já costurada, desfiar ela toda e recosturar ela, eu vou conseguir? Ou eu vou estragar o material no meio? Percebe? Né? De repente a estampa também, né? Já tem uma estampa, aqui tá sem estampa. Mas, sabe, já tem uma estampa, já botou química aí no meio, percebe? Então eu acho, puro achismo meu, que é isso. Já passou por todo o processo de produção pra te fazer do zero, não é simples assim, não é mágico assim. Já foi gasto o material, já foi produzido. Mas, pra ter uma resposta, com certeza, vai ter que pesquisar. Como eu falei, eu sou escritor, não sou ferreiro. O Vanessa Souza falou aqui, o erro é derreter o aço. Pois é. E o Henrique Pimenta 25 falou aqui, para ajudar na pesquisa disso, tem muitos canais bons sobre Forja, com explicações que dá para entender. Aprendi muito e me diverti assistindo. Cada um escolhe, né? Obrigado ao Henrique por trazer essa perspectiva. Cada um de nós escolhe o assunto que quiser se aprofundar na história e dá uma pesquisada, assiste um History Channel, assiste um documentário. Que, bom, se a gente quer falar desse assunto é porque ele nos interessa. Se nos interessa, pesquisa, né? Mas assim, se você não tem saco de pesquisar, talvez esse assunto não seja tão interessante assim, não é verdade? Thalita Velasco, já escreveu algo que você não gosta só por causa do público? Não, sinceramente,
Não literatura, tá? Eu já fiz vídeos no YouTube já e não deu certo, sabe? Já escrevi roteiro para cliente, era para cliente, né? Então, assim, já produzi conteúdo que não era do meu interesse por causa do público, tá? E eu acho que por ter tido essa experiência, eu não caí no erro de fazer isso pra escrita. Quando eu escrevo coisas que eu gostaria de ler, sinceramente. Então, pensa nisso. E se você não tem paixão pelo que você faz, ninguém vai ter paixão pra ler. Se você não escreve com paixão, ninguém vai ler com paixão. Então, é assim que começa. É que nem fazer comida sem estar no clima, sem estar empolgado, fazer comida e achar que alguém vai gostar. Vai ficar perceptível que não teve aquele esmero, né, na produção. Então isso é pra tudo na vida. Então eu recomendo que realmente tudo que for escrever, escreve o que te dá realmente gana, o que te dá ímpeto, sabe? O que faz o seu coração cantar. E se você sentir que o que você está escrevendo você não está gostando, para e repensa. Por que você não está gostando? Porque você se desinteressou? Porque você descobriu que não estava assim tão interessado, né? Pensa e toma decisão. Ou então pode ser que você está só realmente com desânimo e tudo bem, você descansa e depois volta a fluir. Pode ser. Mas aí é realmente esse momento da gente pensar, né? Da gente refletir. Vou falar agora o último tópico e daí vou focar só a responder as perguntas do chat, tá bom? Já falamos aqui dos 3 erros que são revisar demais e não prosseguir com a escrita, não revisar, né? Que é você realmente escrever de qualquer maneira e lançar, e isso é programático, fica ruim pra caramba, tá? Não pesquisar sobre mercado editorial. E o 4º e último é não se divulgar. Meu Deus do céu. Cara, as pessoas não vão saber que você escreveu se você não informar que você escreveu ou que você escreve. Eu, Bernardo, quando eu publiquei, muita gente sabia já que eu ia publicar um livro, porque eu falava isso até pro porteiro. Eu falava isso pro padeiro, sabe? Onde eu passava, eu falava que eu sou escritor, que eu estava escrevendo, né? E muita gente sabia que eu estava nesse processo de publicar meu livro. Então, mas eu comuniquei isso. E já ouvi falar já de casos... Gente, isso acontece, tá? Se você pensa que isso é óbvio... Se você pensa que isso é óbvio, muito cuidado. O óbvio é o que mais acontece. Já aconteceu com a Pendragon já, de chegar escritor e perguntar: ah, como é que tá aí a pré-venda do meu livro? Tá indo bem? E aí quando foi ver, 0 venda. Quando foi ver nas redes sociais do próprio autor, 0 posts sobre o próprio livro. Meu querido, se você não comunicou que você tá publicando seu livro, sabe, a editora não vai fazer milagre. Ai, mas a editora grande divulga os autores grandes. Meu querido, minhas queridas, Eduardo Spor sempre foi podcaster, sempre foi youtuber, tem um canal dele de Telegram, sabe? É dele, a editora não fez pra ele. Ele se deu o trabalho de fazer o canal de Telegram dele e se comunicar com o público dele, sabe? Afonso Solano sempre teve também o Matando Robô Gigante, sabe? Todos os escritores que eu conheço, todos fazem a própria divulgação. 100%. Não tem editor que não faz a própria divulgação. Esquece isso. Isso é balela, sabe? Achar que escritor não faz a própria divulgação. Eu já vi casos já de escritores mais velhos, né, que comentaram assim, tipo, meu livro ganhou o prêmio, mas aí, prêmio Jabuti até, e o livro não tá na livraria, a editora não botou lá. Mas, tipo, sabe, e por que essa pessoa não foi pra editora e cobrou isso? Então, sabe, mano, eu cobro a Pendragon direto, tá bom? Eu cobro sempre a Pendragon de estar fazendo também, tipo, oi, estou fazendo o meu trabalho, cadê o de vocês? Mas é um diálogo, uma via de mão dupla, sabe? E todos os escritores que eu conheço da atualidade fazem a própria divulgação, tá? Quando você dá resultado, a editora também faz, mas tem que partir de você. A Pendragon divulga meus livros, mas eu também tô aqui no campo de batalha também, tá bom? Então não fique achando que a editora vai fazer todo o trabalho, tá? Artista, pensa o seguinte, eu já toquei banda, eu já tive banda já, tá bom? Eu carregava os meus instrumentos, eu era baterista. E um dia eu sonhava em ter um holder, né, que é o cara que carrega, né, pra banda os instrumentos, cuida de tudo, né? Não tinha dinheiro pra ter holder. Não tinha holder, eu carregava. E é assim, sabe? O músico carrega o próprio instrumento pro show.
enquanto não tiver dinheiro para pagar. Simples assim, sabe? O artista, o ilustrador também carrega lá o próprio material de ilustração. O escritor se divulga. Isso aí é fundamental, é básico, tá? Então, até mesmo, mas o escritor, por exemplo, o escritor é famoso, o youtuber é famoso, a editora divulga. O escritor, o youtuber, chega no próprio canal e lança, né? E avisa, tô lançando meu livrinho aqui. E pessoas compram. Mas, percebe? Ele fez a divulgação dele, meio mal, sabe? A editora deu uma atenção maior pra ele, deu, né? Mas é porque o cara deu retorno. Então é sempre uma relação de troca equivalente, tá bom? Pensa nisso. É sempre uma relação de troca equivalente. O que a editora precisa que você tenha público. Porque não adianta de nada você lançar o livro e não ter público, e o seu livro encalhar e não vender. E é prejuízo pra você e pra editora. A editora fecha, sabe? Vai à falência. Você quer o quê? Você quer que a editora vá à falência com o seu livro? Não quer, né? Então você precisa ter público. Para ter público, você precisa se divulgar. E, sinceramente, é o tipo de coisa assim que a gente, quando a gente tá fora do mercado editorial, a gente até pensa, tipo, mas a editora podia divulgar, podia fazer. E, cara, a editora faz. Esse que é o ponto, a editora faz, as editoras estão fazendo, elas estão fazendo. A Pendragon tem parceria, envia livro pra parceria. Olha, eu já falei pra a Priscila Gonçalves, a editora-chefe da Pendragon, eu falei pra ela, você tá enviando muito livro, não acho que isso vai dar certo. E ela falou, cara, tô fazendo, vou fazer. E isso aí, fiz. Então, quer dizer, ela fez, a editora faz. A Pendragon, quando publica livro, eles têm uma cota, tá? Uma parcela desses livros que vão pra parceria. É a forma de divulgar, enviar para blogs, para influenciadores, tá? E eles dão um feedback. Então, assim, essa é a parte da editora. Ela tem a cota dela de livros, uma parcela, que eu não sei quanto que é, não tô por dentro, né? Eu não sou também funcionário, eu sei que funciona, não sei detalhes, não sei números, tá? Mas uma parcela dos livros que a Pendragon publica, ela envia para influenciadores. Eles fazem a crítica, fazem a divulgação, a editora republica. É isso que a editora pode fazer, entendeu? E se ela botar um livro no ônibus? Sabe o quanto custa isso? Sabe? Né? E acho que é fácil, e acho que só isso converte em venda? Não é fácil, tá? A gente pensa que é fácil, e se é fácil, faz você. Se você pensa que é fácil, faz você. Se você pensa que é mágico, só fazer que dá resultado, então tá, faz você e dá o seu resultado. Aí você vai começar a se informar, vai começar a descobrir por bem e por mal que não é assim que funciona. Entendeu? Então, autores precisam se divulgar. Todos. Os seus seguidores precisam saber. Mas os meus seguidores não estão afim de literatura. Bom, se é do seu interesse, passa, revisa seu conteúdo, revisa o que você posta na internet, revisa sua postura na internet, passa a se comunicar como escritor ou escritora, que aí você começa a construir, preparar o terreno, tá? Para vir a borboleta, para vir a abelhinha. Então, prepara o terreno, prepara seu jardim. Começa hoje. Quem tá aqui e não se divulga no seu próprio canal, no seu próprio perfil, etc., a partir de hoje pensa, vou, assim, pelo menos 2-3 vezes por semana, vou me comunicar como escritor ou escritora. Começa hoje a pensar nisso. Começa hoje a preparar esse jardim, tá? Hoje. Se não fez ainda, quem já fez, revisa o que tá fazendo, vê o que tá dando certo, vê o que tá dando errado, foca no que te dá resultado, tá? E quem não faz ainda, passa a fazer. Combinado? Voltando aqui aos comentários. A Luna Shahui falou aqui. Pode falar um pouco sobre escrita orgânica versus escrita roteirizada? Sendo brutalmente honesto, eu nunca ouvi esses termos na minha vida. Então, sinceramente, não sei o que você está falando. Se quiser, comenta aqui embaixo, né? Eu particularmente, porque, tipo assim, que eu saiba, né, o roteiro quem criou é o escritor, né? Se quer dizer escrita planejada, é isso que você quer dizer, né? Quando você escreve improvisando e quando você escreve planejando,
né? Que o Martin fala, tem um escritor que é o jardineiro, que ele vai semeando, improvisando, sem saber o dia de amanhã. E tem o escritor que é o arquiteto, que ele planeja tudo e daí ele escreve de acordo com o planejamento. É isso que você quer dizer? Eu suponho que seja isso. Então, assim, isso vai do perfil de cada um, tá? Eu sou um híbrido entre semeador e planejador, tá? Entre o jardineiro e o arquiteto. Eu sou híbrido. Eu faço algum planejamento a curto prazo e vou fazendo e vou ajustando a rota conforme eu vou produzindo. Eu sou bem híbrido nesse sentido. Então o que eu recomendo escolhe experimenta, testa e desenvolve o próprio estilo, a própria voz narrativa. Isso é muito individual, isso é muito de cada um, tá bom? Então, minha recomendação é essa. Conheça a ti mesmo e desenvolve o próprio estilo. Vê o que dá certo pra você, o que não dá certo pra você. O Trevisan, Editor de Tormenta, ele fala, escreve num caderno e depois passa no computador, que assim você já ganha uma revisão. Pra mim, não funcionou. Testei, eu tenho déficit de atenção, então copiar pra mim é um exercício assim, mecânico. Eu tô copiando letras, eu não tô lendo, me concentrando na informação. Eu reviso, eu copio, passar do caderno pro computador, eu me foco só na forma e não no conteúdo. Então eu não consigo revisar ao mesmo tempo. Pra mim, não funcionou. Uma dica interessante, testei, não deu certo. Então vê aí as dicas de todo mundo, experimenta e faz o que dá certo pra você. Gomes Carneiro Lucas 95 falou aqui. Escrevendo, estou aprendendo o básico da revisão do texto. Aprendi por acidente. Parece que a vontade abre caminhos. Esse é o espírito. Henrique Pimenta. Se não me engano, o Taran fala português. Seria incrível ver você entrevistando ele. Seria épico. Posso mandar um e-mail pra ele. Mas tem tempão que eu não falo com ele. Seria algo do tipo, oi sumido, né? Eu tenho, por acaso, falado dele lá no canal no canal, né? Vou mandar e-mail pra ele. Falar, oi sumido, como você tá? E aí, quem sabe, né? A gente desenvolve aí um bate-papo. Thalita Velasco comentou aqui. Digo em questão de história. Tipo, você não gosta de triângulo amoroso, mas teve que fazer. Não, então, é o que eu falei. Não, nunca fiz esse tipo de coisa que não me interessava. E vai por mim, né? Triângulo amoroso faz sucesso, mas tem muita gente que não gosta também. Então eu percebo que as pessoas que não gostam do triângulo amoroso também precisam ser atendidas, por exemplo, sabe? Então, acho que isso que é interessante. Atender quem gosta, atender quem não gosta. Agora, cada um de nós escolhe aquilo que quer fazer e faz. Outra coisa que eu falei com o Duda Falcão, né? A gente escolhe o nosso fronte de combate e luta. Acho lindo quem trabalha para alfabetizar mais pessoas. Acho lindo quem trabalha para tornar o livro mais acessível para as pessoas. Acho lindo. Não é o meu fronte de combate. O meu fronte é escrita criativa. É ajudar os escritores iniciantes a estarem mais preparados para o mercado editorial. E até os escritores que já são publicados também. Eu acho que conhecimento e informação nunca é demais. Eu, Bernardo, continuo fazendo oficina criativa de escrita, eu já comprei cursos já online, já fiz sabe, ano passado, vou fazer mais esse ano. Eu continuo aprendendo, com 2 livros publicados, tá? Então acho que a informação nunca é demais. Então é isso, esse que é a batalha que eu escolhi. Então, algumas pessoas podem sentir falta. Bernardo, por que você não ajuda a alfabetizar mais pessoas? Por que você ajuda a fazer o livro mais acessível? Acho lindo, mas não é a batalha que eu escolhi, entendeu? Então, sobre escrita, eu, por exemplo, não falo de triângulo amoroso. Não vou atender esse público. Quem quer ler e só ler se tiver triângulo amoroso, lamento, bola pra frente, não me leia, sabe? Essa que é a minha postura. Então, eu realmente recomendo isso. Não faça algo que você não gosta, vai ficar artificial, você não vai gostar no final do que você fez, e se você não gostar do que você fez, acho que ninguém vai gostar. E é isso, faz o que você gosta. Escreve o livro que você gostaria de ler. Isso é o que o Taran fala. O Taran, quando escreveu Conjurador, a mentalidade dele foi:
Eu escrevi um livro que eu nunca encontrei na prateleira e eu sempre sonhei em encontrar. E ele botou tudo que ele gosta no livro e deu mega certo. Então, achei maravilhoso. E isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu escrevo aquilo que eu gostaria de encontrar na prateleira. É isso que eu escrevo particularmente, entendeu? Enfim, então... Não faço isso de escrever o que eu não gosto só para agradar o público. E não recomendo que ninguém faça isso. CS Barbosa 97... Não, desculpa. CS Barbosa 79 falou aqui: jogos de RPG é uma boa ponte para criar mundos de fantasia para autores nacionais. No nível de inspiração, sim. Acho que é uma fonte de inspiração válida, tá? Eu acho que RPG, videogame, cinema, teatro, música, tudo, quadrinhos, tudo é fonte de inspiração válida. Cada um de nós escolhe o que inspira. Mas na hora de escrever, na hora de botar no papel, não basta ter uma boa inspiração. Tem que ter também uma boa escrita. Então, procura os dois. Procura esse ritmo entre você escrever bem, criar bem, tá? E ter boas ideias. Eu tava até pensando sobre isso porque tem muito escritor que eu acho que é muito equivocado, tá? Eu tenho muita criatividade, né? Eu sou muito criativo, né? Eu não preciso de técnica de escrita, porque eu sou muito criativo. Assim, eu, Bernardo, consigo imaginar, tá? Um quadro. Eu consigo imaginar a pintura. Eu consigo pintar esse quadro na minha mente? Não consigo. Eu consigo imaginar uma música. Eu consigo cantar essa música que eu imaginei? Não consigo. Eu consigo imaginar uma cena de um livro. Quando você imagina a cena de um livro, pensa comigo aqui. Quando você imagina uma cena de um livro, de um conto, o que você imagina é a tela com as letras escritas? Não, né? Poxa, pois é. É por isso que ser criativo não basta. E é por isso que tem muita gente que acha que ser criativo basta e fica uma bosta no final. Porque ninguém imagina a tela com um texto escrito. Você imagina a cena. Transmutar essa cena na sua mente para um texto bem escrito é outros 500, tá? Então, escrever é induzir o seu leitor a criar a cena na mente dele. Não entregar para ele a cena pronta. Enfim, então, para isso, escrita. Para isso, leitura. Para isso, sinceramente, escrita criativa, sabe? Praticar, aprender um pouquinho, criação de personagem, criação de cenário, criação de enredo, ferramentas narrativas, como usá-las, né? Como escrever um diálogo, como escrever uma descrição, como escrever uma narração, isso tudo. Tá? Isso tudo é indispensável. Então, jogos de RPG são um bom ponto de partida para ter ideias, como qualquer arte, tá? Para botar a mão na massa, tem que praticar, tem que conhecer um pouco melhor, tá? Vitor de Rio falou aqui: estou fazendo isso, estou escrevendo um livro para ir postando enquanto escrevo minha obra principal. Esse é o espírito. Continue assim. Henrique Pimenta, você acha que o orgulho é ruim para escritores? Acho que o orgulho é uma palavra que pode ser interpretada de várias formas. Eu acho que a soberba e a arrogância são ruins, tá? O orgulho, ele é uma faca de dois gumes, sabe? E de um lado é isso, né? A soberba e a arrogância. O outro lado é o amor próprio, né? O outro lado é você reconhecer o seu valor, né? Ter orgulho de si mesmo, né? Então, acho que o orgulho, né, tem esses dois gumes. E acho importante ter orgulho de si mesmo. Acho importante ter gostado do próprio trabalho, reconhecer o próprio esforço, acho importante, mas tem que tomar cuidado para que isso não vire uma arrogância, uma soberba, entendeu? E sermos eternos aprendizes, tá? Eu, Bernardo, 2 anos e meio de autor publicado, 2 livros aí, né, no mundo, já escrevi mais um, estou escrevendo meu 4º livro. Continuo aprendendo, continuo praticando, continuo melhorando, tá bom? Continuo. Então acho que é isso que acho que é o importante para todo mundo. Acho que quando você acha que você sabe é quando você vai ladeira abaixo. Enfim, essa é a minha perspectiva.
Mitsuizi 10 falou aqui. Também acho o Frodo sem sal. Pois é, né? O Frodo acho que é o mais sem graça de todos, dos hobbits, sinceramente. Gomes Carneiro Lucas. Frodo é um peso morto, prefiro o Sam. O Sam que é o herói, fala sério. Matheus Clementino. Beleza, vou levar esse conhecimento para meus contos. Fico infinitamente honrado, de coração. Matheus Clementino. Eu pretendo me divulgar quando tiver minhas sagas completas. Por enquanto tenho vergonha. Você vai completar elas se não se divulgar? Pensa nisso. Você vai conseguir. E outra coisa, quando você se divulga, você ganha feedback. E você melhora, tá? Chegar no final, se divulgar e de repente ter feito isso sozinho às cegas e não tá muito bom e o público não gostar, pode ser pior. Por isso que eu acho que é importante ir se divulgando e ganhando feedback. Para você ir ouvindo o seu público e melhorando. Thalita Velasco. Acho que meu tipo de literatura não tem público no Brasil. Alta fantasia e ficção científica. O que eu faço? Como não? Ah, caramba, como não? Pesquisa editora Pendragon. Pesquisa editora Draco. Pesquisa, né? Olha aqui no meu perfil do Instagram. Olha as lives que eu já fiz já no GTV. Tá? Eu já fiz live com autores de alta fantasia e de ficção científica aqui, tá? E, cara, sinceramente, tipo, o Leonel Caldela, Karen Soarelli, Eduardo Spor, Afonso Solano, pô, uma galera aí, tipo, best-seller, sabe? Que estão aí fazendo sucesso. Então, assim, o público tem, tá? O público tem. O que eu faço? Se informa, pesquisa. Oi, Armando Duarte. O que não fazer em livros de alta fantasia? Essa pergunta tá muito abrangente. Porque o que não fazer? Sei lá, um monte de coisa. O que não fazer? Não misturar com gênero nada a ver. Sei lá, sabe? Não botar os heróis bebendo Coca-Cola e olhando na internet, no mundo de alta fantasia. Sei lá, né? Um monte de coisa, né? Não botar furo de enredo, não quebrar a verossimilhança, um monte de coisa, cara. Então, se quiser fazer uma pergunta mais focada, tá? Eu respondo. A Thalita Velasco. Eu tenho vários artigos diferentes. Tinha muita vontade de fazer uma alta fantasia com tecnologia e deuses autorais. Eu acho sua ideia maravilhosa, tá? Eu leria sua ideia. E como eu falei, nós temos sim autores publicando gêneros próximos a esse, né? Se a gente for ver, eu citei alguns aqui. Outro exemplo também que eu não citei, temos também a Ana Lúcia Merege, temos também a Renata Ventura, né? Tem uma galera, né? Que tá publicando e tem público. Então, e a galera tá publicando já há um tempinho já. Então, assim, público tem sim, tá? Pesquisa mais que você vai encontrar. A Lunas Haui falou aqui sobre roteiro em mente, né? Sobre ter o orgânico e o roteiro. Bom, te respondi, né? Você basicamente experimenta qual que funciona pra você. Eu, Bernardo, não funciono tendo zero roteiro, tá? Nem roteiro demais. Eu não tenho planejamento. Eu funciono... Eu sou assim... Eu acho que eu sou um pouco mais jardineiro, na verdade, do que arquiteto. Mas eu uso os dois. Então, experimenta e vê o que é o seu. O que fica melhor pra você, tá bom? Thalita Velasco. Onde eu posto? Facebook? Recomendo postar texto ou Wattpad ou um blog próprio, tá? Criar um blog também é muito útil. Ou Notepad. Então, mas é importante publicar, tá? E divulgar.
porque só publicar hoje em dia o algoritmo ele não colabora. Então eu divulguei muito já em Facebook, ia nos grupos, fazia lá um postzinho, fazia um post assim, sabe, que acrescentasse algo, não só oi, me lê, né? Mas eu por exemplo, estamos no desafio de escrita criativa sobre natureza, por exemplo. Eu chegava e puxava um assunto tipo, vocês já leram algum conto com natureza e gostaram? Como vocês gostam de ver a natureza sendo bem representada na literatura? A propósito, escrever um conto, tá aqui o link. Era assim que eu fazia e divulgava a rodo em grupos de Facebook, por exemplo, tá? Então, eu fazia desse jeito e tinha ali alguns acessos antigamente. Hoje em dia não sei como tá mais em questão do algoritmo, mas é realmente questão de se divulgar, de se manter. E tipo, internet, cara, eu acho importante responder comentário, sabe? Eu respondo sempre os comentários aqui no perfil, respondo inbox, eu fico horas, todo dia assim, no mínimo 1 hora, mas geralmente é mais do que 1 hora, só respondendo inbox, sabe? Então assim, é esse trabalho constante, tá bom? Então é se divulgar, se comunicar com o público. Pensa em se comunicar com o público. Acho que essa é a palavra-chave. Divulgar pode ficar meio marqueteiro, né? Mas manter uma boa comunicação com o seu público. Então escolhe a plataforma, talvez escolha as duas, vê o que você prefere, né? Experimenta uma, depois experimenta outra. Eu particularmente não gostei do Wattpad, né? Eu preferiria ter um blog pessoal meu, é o que eu particularmente preferiria, mas faça o seu teste, né? Veja, crie a sua opinião individual, acho isso fundamental, tá bom? E é isso, e se comunica. Procurando comentários aqui. Gomes Carneiro Lucas comentou aqui: você explica muito bem, amo suas lives, por favor, não pare de fazê-las. Fico infinitamente honrado com seu feedback de coração. E pode ter certeza que eu tenho se depender da minha vontade, eu vou fazer live conteúdo pra sempre, sinceramente. Espero conseguir, né? Enquanto vocês me permitirem fazer, enquanto a internet me permite fazer, eu vou fazer com certeza. Matheus Clementino: no caso, certo é divulgar um livro antes, ou um capítulo, ou conto, eu prefiro divulgar contos. Que o conto entrega para o público uma experiência autossuficiente, não fica aquela coisa incompleta, sabe? Então, se o leitor gostou do conto, ele acho que tem mais chances dele querer mais, entendeu? Do que ele, li, mas não terminou. Isso pode gerar uma frustração no seu leitor. Se o conto é bem feito, ele não gera frustração, pelo contrário, gera satisfação. Então, o público satisfeito tende a se interessar mais. Então, eu prefiro contos. Eu não boto, assim, a editora botou degustação da Era do Abismo, tá bom? Mas eu não postei, tem ator que posta no Notepad, degustação, não é o que eu foco em fazer. Então o que eu acho mais interessante é publica contos que mostrem o que você sabe fazer, mostrem a sua voz narrativa, mostrem seu estilo para os leitores que se interessarem, conhecerem melhor seu trabalho. Acho que isso é mais interessante. Paulo Fierri: como desenvolver diálogos? Essa pergunta gera uma live inteira para ela. Eu já postei conteúdo aqui no canal sobre isso. Já fiz live sobre isso também, tá salvo também no GTV, tá bom? Mas o básico de diálogo é você encontrar a sua voz narrativa, o seu equilíbrio entre formalidade e informalidade. Eu não gosto de diálogo que é 100% formal, também não curto diálogo 100% informal. Então é você criar a sua voz de como que você gosta de dosar isso. Eu uso pra, por exemplo, eu não uso para, né? Comprei para você, não gosto disso. Eu uso pra em diálogo, por exemplo, mas eu não misturo tu e você. Você vai pra casa? Te ligo. Não gosto. Não uso, né? Eu tento procurar soluções em relação a isso. Por exemplo. Então a dica que eu tenho assim, que eu posso dar mais sucinta é isso. Equilibra a formalidade e a informalidade. Recomendo que você mantenha a formalidade, tá? A formalidade, assim, 100%. Na escrita como um todo, no diálogo você dá um pezinho ali na informalidade. Isso que eu acho que é interessante. Lunas Raui falou aqui: obrigado pela resposta, Bernardo. De nada, fico honrado. Oi, Armando Duarte. Gostei da live, fico de coração muito honrado. Thalita Velasco, agradeço a paciência. Sempre, sempre.
Pode mandar inbox, tá? O pior que acontece é que eu demoro pra responder. Mas eu respondo todo mundo sempre. Demoro, mas eu respondo. L. Marilhas. Bernardo, quanto acha válido impulsionar pagando as nossas postagens de texto como contos e microcontos? Ou acha mais válido o boca a boca virtual? Tem que saber a sua expectativa. Você não vai fazer venda divulgando um livro com link de venda, por exemplo, tá bom? A venda é muito pequena, a conversão é muito pequena, porque é a primeira vez que o público encontra seu conteúdo, não te conhece, sabe? O público não compra assim, sabe? A gente não compra assim. Eu nunca comprei um livro que eu vi uma propaganda do nada, assim, aleatória, em rede social particularmente. Então, a divulgação pode ser útil para alcançar mais público, tá? E para realmente, assim, enfim, pessoas novas te conhecerem. Estuda remarketing. Remarketing é muito importante. Eu, Bernardo, melhorei muito quando eu aprendi a fazer remarketing. Eu faço o meu marketing do Instagram, eu impulsiono pelo Instagram e eu reimpulsiono, eu faço o remarketing pela ferramenta do Facebook. É como eu faço. Então, mas assim, eu, Bernardo, perceba assim, eu ofereço para o meu público aquilo que o público quer. E eu já fiz ao mesmo tempo, de impulsionamento de dicas de escrita e de sorteio literário. Eu achei que o sorteio daria mais seguidores, porque eu estou oferecendo algo, um livro, né, de sorteio, né, era um livro sobre escrita. E o que me deu mais resultado foi a dica de escrita, sem oferecer livro nenhum, sabe? Então parei de fazer, depois disso, sorteio. Sorteio eu não recomendo que faça, porque as pessoas vão para você pelo sorteio, não pelo seu conteúdo. As pessoas não querem seu conteúdo, elas querem o sorteio. Então a conversão acaba sendo fraca. Então, e é o tipo de coisa assim, que testa. O último post que eu patrocinei, que eu impulsionei, eu ganhei, tipo, 10 vezes mais do que eu ganhava, sabe? Tipo, eu tinha um padrão, tá? Eu tinha uma média, assim, do quanto que eu investia, quanto que isso retornava em seguidores, que é o meu foco, sabe? E eu, tipo, já tava assim, já acostumado já a ter uma noção de quando que dá bom, quando que dá ruim. Eu fiz um impulsionamento que deu muito certo, muito mais certo do que eu imaginei que daria, sabe? E foi maravilhoso, sabe? Então, fiquei muito feliz com isso. E, cara, testando sempre, sabe? Então, acho válido sim, mas o que você vai conseguir com isso é público. E é um investimento a longo prazo. Não acho que é um investimento que você possa calcular muito bem. Vou investir, tipo, R$100 e vou ganhar 1.000 de volta. Não acho que isso seja possível, né, de forma fácil. Quando você vende coach, você consegue isso, né? Não estamos vendendo coach, estamos vendendo livro, literatura. Vender cultura, vender arte é um trabalho de formiguinha e de longo prazo, tá bom? Enfim, então acho válido, mas tem que compreender a sua expectativa e tem que saber o que você ganha de volta, tá bom? Vitor de Rio falou: agora que a live tá acabando, gostaria de agradecer por fazê-la, ajudou muito. Fico imensamente honrado de coração. Thalita Velasco: algum beta para me ajudar? Senhoras e senhores, aproveitando essa mensagem da Thalita, eu recomendo fortemente que vocês adicionem uns aos outros, conversem uns com os outros, tá? Se conheçam, troquem, cresçam juntos. Eu vou postar em breve, a partir de segunda-feira, os contos que eu recebi no desafio de escrita criativa. Quem mandou vai ser divulgado, tá? Recomendo que vocês não só esperem que as pessoas vão atrás de vocês, que vocês também procurem as pessoas, procurem os contos, leiam os contos das pessoas e quando vocês gostarem dos contos, conversa, né? E faz parceria, troca divulgação, troca leitura, né? Se unir e se fortalecer. A ideia é essa, a proposta é essa para todos nós. Todos nós nos unirmos e nos fortalecermos. Quem quer leitura beta, acho muito bom também oferecer em troca também leitura beta, sabe? Acho muito válido, muito justo. Quem quer ser lido também ler o trabalho do colega. E daí começar a formar
as parcerias. Eu tenho parcerias que estão aqui comigo, que volta e meia eu faço aqui vídeo aqui no canal, né? Faço live aqui no GTV, sabe? Eu converso muito com a Yasmin Kader, com o Bruno Farla, com o José Cerqueira. São parcerias que vieram. Já li o livro deles, já dei feedback pra eles já, sabe? E isso tudo é uma troca constante. Mas eu digo, eu tomei a iniciativa de falar com eles. Eu tomei a iniciativa de, vou fazer um podcast, vem comigo. E eles vieram, sabe? Então, assim, eu tomei iniciativa. E aí, cada um de nós, como eu falei, cada um de nós escolhe qual iniciativa vai tomar. A que eu tomei foi essa. Né, de estar aqui falando com vocês, estar aqui respondendo a pergunta de vocês, estar divulgando vocês, tá? É isso que eu posso fazer. Essa que está no meu alcance, é isso que eu acredito que eu sou bom em fazer, é isso que eu ofereço, tá? Então também sempre pensem o que vocês oferecem e o que vocês querem. Pensem em duas coisas, o que vocês querem e o que vocês oferecem. Eu acho que nós queremos leitores, né? Para alcançar leitores, a gente tem que ser criativo pra caramba, para encontrar formas, né, de angariar esses leitores. Mas eu acredito que dá muito trabalho isso, é muito esforço que exige, mas eu acredito que vale muito a pena. L. Marílias. Cara, grato por sua iniciativa. Fico honrado. A propósito, eu achei que uma pergunta que enviaram, que tem um botãozinho aqui que eu não conheço muito bem, que é uma interrogaçãozinha aqui, né? Que eu não conheço muito bem. Alguém mandou pergunta por aqui e tava aqui na minha cara, não tinha visto. O DHP Carne. O público de fantasia é grande? Sim. O Brasil... Senhoras e senhores, o público Brasil lê fantasia, tá? Todo ano a Roku lança um box novo do Harry Potter. E vende, e o pessoal compra, né? O brasileiro lê fantasia. E já quebramos esse estigma, esse preconceito idiota que existia, tá? Eu sinto que esse preconceito foi quebrado primeiro com o Harry Potter e com o Senhor dos Anéis. Foi naquela época 2000, né? Lançaram os filmes do Senhor dos Anéis, lançaram os livros de Harry Potter, lançaram os filmes de Harry Potter. Foi a prova cabal de que o brasileiro lê fantasia. Daí em diante, temos sim autores de fantasia de vários subgêneros aqui no Brasil, famosos pra caramba, tá? E temos também escritores. E aí cabe a gente se divulgar, tá? Cabe a gente conhecer e se divulgar, entendeu? Então, basicamente, eu já citei aqui vários nomes já ao longo da live, não preciso repetir, né, os nomes que eu já falei já. Então, se informem, tá? E, cara, nós temos autores famosos de fantasia no Brasil, brasileiros, tá? Então é isso. Tipo, acho que não precisa de explicação além dessa. Já tem, já. Pô, e se for ver, cara, os nomes que eu falei estão há mais de 10 anos no mercado editorial brasileiro, gente. Pô, Dado Spor, Rafael Dracon, Fernando Munhoz, sabe? Léo Caldela, André Avião. Então, são pessoas que estão há mais de 10 anos no mercado editorial, né? Então, cabe a gente também, aí sinceramente, procura, aí quer conhecer um pouco mais do mercado editorial, pesquisa eles, confere o perfil deles, sabe? Então, pesquisa entrevistas com eles, pesquisa como que eles se comunicam com o público deles, lê os livros deles, tá? É uma ótima forma da gente conhecer mais dos autores que já publicam fantasia no Brasil e que já dão certo com a fantasia no Brasil, tá bom? Então, o caminho sempre é o conhecimento, sempre é a informação, tá bom? E sempre é essa troca. Sempre buscar conhecimento, buscar troca. E o caminho, isso é um exercício eterno. Estamos só começando e, por Deus, que essa jornada não acabe nunca, porque eu não quero que a minha jornada acabe nunca, particularmente. Então, pode ter certeza que faça chuva, faça sol, estaremos aqui com esse diálogo enquanto a internet permitir, enquanto vocês estiverem comigo, estaremos juntos, unidos e fortalecidos. Sempre unindo e fortalecendo uns aos outros. Café com Leitura comentou aqui embaixo. Cadê? Que live rica
em excelente conteúdo. Fico infinitamente honrado de coração. O Wanderson Sou falou, tem o Bernardo que é foda também. Fico honrado, cara. Senhoras e senhores, por hoje é isso. Obrigado por todo mundo que está aqui presente. Obrigado pela participação, pelas perguntas. Bora escrever, bora produzir, bora compartilhar juntos sempre. Quem gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo mercado editorial e ativa quase todo dia. Então até o próximo conteúdo e a gente se dá pelo multiverso. Valeu!